paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês nessa noite, amém? Sou grato a Deus, mais uma vez eu digo, de estar aqui de pé, espiritualmente e fisicamente, na presença de Deus, trazendo uma palavra, fazendo a vontade, na verdade, do meu Senhor. Estou aqui porque para isso eu fui chamado, para pregar o Evangelho de Cristo, e estou aqui a cada dia para dizer a você que Jesus, Ele é bom, e Ele tem vida eterna para todo aquele que nele crê, amém? Louva a Deus por a vida de todos que me escutam pela rádio, pelo Face, e os que estão aqui conosco, amém? Hoje nós vamos aprender algo muito importante, igreja. Essa semana eu já comecei falando um pouco sobre essa direção, mas o tempo nunca dá para a gente concluir algumas visões bíblicas, algumas revelações bíblicas, que o Senhor vai nos dando. A Bíblia, ela já é revelada, mas está oculta aos olhos de muitos ainda, no sentido de não entender e compreender ela, mas já está aí diante de você a palavra do Senhor. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco, continuar falando um pouco sobre profeta, Isso é uma direção muito boa, que muitos sofrem por não entender o valor de um profeta. Porque hoje tem algumas igrejas que dizem assim, que não há mais profeta. E agora nós vamos para a Bíblia saber se realmente existe profeta hoje ou não. Como muitos dizem que também não existe apóstolo, como muitos dizem que não existe alguns líderes que existiram. Mas a Bíblia tem respaldo para tudo. Então eu quero já desde já dizer que acredito eu que uma pessoa que ela lê a Bíblia e diz que não existe profeta ou não existe apóstolo hoje, que a palavra hoje não vai ser sobre apóstolo, vai ser sobre profeta, mas eles dizem isso, é duas coisas. Ou eles não foram chamados para o conhecimento, ou por eles não fluir na unção de um profeta ou de um apóstolo, ele diz que na igreja não existe apóstolo nem existe profeta. Por quê? Porque na verdade profeta, nós vamos aprender um pouco isso, é uma unção operando na igreja. Apóstolo é uma unção que opera na vida de uma pessoa. Então é das duas umas, ou porque não tem profeta nem apóstolo, eu falo da unção, nem do título eu estou falando da unção. Primeiro se tem a unção, depois se tem o título. Unção é o poder, a autoridade dada para aquilo. Como também está se falando, irmãos, falando de algo que realmente é verídico, que é verdadeiro. Ou eles muitas vezes não fluem na unção ou não conhecem realmente a palavra de Deus, Mas acredito que é porque não flui. Porque ler Bíblia, se existe um líder em algum lugar do mundo, eu acredito que ele lê a Bíblia e só não lê uma página. Eu acredito que ele lê várias páginas na Bíblia em vários lugares, não é verdade? Mas hoje nós vamos ler um pouco sobre isso. Porque na verdade ele se baseia nisso aqui, em Lucas 16, versículo 16. E vamos aprender um pouco também, vai entrar um pouco sobre revelação, irmão. Hoje eu estava aqui me consagrando e orando ao Senhor. E o Senhor foi me abrindo a mente nessa palavra para vocês. E eu me aprofundei mais um pouco, Eu não, mas o Espírito de Deus me mostrando um pouco melhor sobre isso. Profeta, revelação, profecia, tem a ver com essas coisas. E para a glória de Deus, eu acredito que nós vamos ser um pouco edificados nessa área, para que a gente não venha, se contaminar, com falsas doutrinas, na verdade. Eu quero dizer que quando uma pessoa ela vai se entregando ao conhecimento, ela vai saber o valor de um pastor. Ela vai entender melhor o valor de um profeta, o valor de um apóstolo, o valor de um líder, de um presbítero, daí por diante. E eu quero dizer uma coisa a você: quem rejeita líderes
que Deus levantou rejeita Deus. Nunca esqueça disso. Quando Deus envia um líder, ou levanta um líder, quem rejeita ele estará rejeitando Deus. Ele representa Deus na terra. Uns faz isso por ignorância e outros faz porque, na verdade, é a soberba mesmo. Tem que dizer assim, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja para estar na igreja. Tem aquelas pessoas, então às vezes é por ignorância, às vezes é porque se levanta mesmo. E eu quero dizer, tudo que se levanta contra as coisas de Deus, quem está por trás é o diabo. Amém? Todo mundo já encontrou? Vamos começar por esse versículo. Porque Jesus, ele disse assim aqui, ó. A lei e os profetas vingaram até João Batista. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforce por entrar nele. Aí ele vai dizer, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Amém? Aí você vai ver aqui duas coisas. Jesus disse que só foi até João, e daqui a pouco Jesus dizendo que é mais fácil passar o céu e a terra do que passar um tio da lei. Mas vamos entender melhor o que Jesus estava falando aqui? Se a gente não... Quando a gente entra num texto como esse, falando de profeta, se a gente tem dúvida, o dever da gente é procurar tudo que fala sobre profeta na Bíblia para a gente chegar a uma conclusão. Porque se eu só ler um texto como esse, então eu vou me isolar, e vou entender e vou julgar tudo sobre profeta em um só versículo, e não se pode, porque a Bíblia ensina a gente a julgar, conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Você diz assim, pastor Ivan, esse ensinamento, falar sobre profeta, às vezes você pode pensar que é uma coisa simples ou útil. E eu vou mostrar a você lá no finalzinho que não é. Amém? Então ele estava se referindo aqui o quê? Que os profetas vingaram até João, mas desde agora está sendo pregado o evangelho do reino e devemos se esforçar para entrar nele. E ele falou sobre, é mais fácil passar o céu e a terra do que passar um tio só. Passar. Quando ele falou esse segundo versículo, que é mais fácil passar o céu e a terra, mais passar um tio, ele estava falando que ele tinha que cumprir a lei. Você vai entender isso melhor em Mateus. Que ele precisava cumprir tudo. Mas quando ele se referiu os profetas e a lei, ele diz assim, ó, os que pregavam sobre a lei, os que profetizavam no Velho Testamento, só foi até João. Ele não estava dizendo que não existia mais profeta. Por que não? Porque Jesus era profeta. Ele estava destruindo a sua própria chamada. Ele estava se levantando contra ele próprio. Então tem que falar um pouco. Jesus não poderia dizer que não existia mais profeta, porque Jesus também era profeta. Jesus era filho de Deus. Jesus era chamado de apóstolo. Jesus é chamado de profeta na Bíblia. Jesus teve vários títulos, porque todas a unção, eu posso dizer, ele fluiu em todas as unções. Unção de profeta, unção de apóstolo, tudo que era necessário. Então, Jesus era profeta porque ele também profetizava. E nós vamos ler sobre isso aqui. Então, se alguém disser, não existe mais profeta, aí você vai dizer assim, os da lei e dos Velhos Testamentos, porque os do Evangelho do Reino ainda estão de pé. Mas vamos observar que Jesus era profeta? Por que Jesus era profeta? Quando você abre a sua Bíblia aí no livro de Atos, quem tiver caneta pode preparar aí. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3, Atos 3, eu não vou poder esperar porque o que eu tenho é pouco para a hora que eu tenho. 1 hora vai ser muito pouco para isso aqui. No versículo 22 do capítulo 3 de Atos, existiu uma profecia, a qual o próprio Moisés profetizou, e diz assim, ó, Atos 3, 22, e disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um quê? Um profeta, semelhante a mim, dizia Moisés. A eles ouvireis em tudo quanto
quanto disser, estava falando de Jesus aqui, e acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta, será exterminado no meio do povo. Só apenas até aqui. Esse profeta aqui, o apóstolo aqui estava se referindo a Jesus. Então, como Jesus estava falando que não poderia ter mais profetas, se a Bíblia diz que ia se levantar um profeta assim falando dele, a qual ele ia anunciar uma palavra, ou reino, como ele falou, e quem não ouvisse esse profeta seria eliminado do reino dele, destruído, perdida a salvação, e daí por diante. Então já vimos aqui que Jesus não estava se referindo que não ia haver mais profeta, mas ele estava falando de profetas do Antigo Testamento, profetas que profetizavam, porque eu vou mostrar uma coisa a você aqui que Deus estava me mostrando hoje. A profecia, um profeta, ele flui em áreas diferentes. Ele profetiza o que já está escrito, ele profetiza algo que está para acontecer, e ele profetiza que aconteça. Que isso também está ligado à revelação que nós vemos no Novo Testamento. Nós estamos acostumados a dizer assim, Deus revelou. Então hoje eu estava lendo sobre isso, e cheguei a essa conclusão, que também está interligada à revelação. Então vamos observar uma coisa. Eu falei que o profeta, ele flui. O caráter de um profeta, ele flui. E também de um poder, né? Que é o que profetizar que aconteça, como nós vamos ver. A forma de ser usado, a unção de um profeta, é falar da própria palavra, da Bíblia. É profetizar, que também entendemos a revelação de algo que vai estar acontecendo. Nós vamos ler tudo isso aqui agora. E o profeta também é aquele que diz que algo aconteça e assim acontece. A palavra dele tem o poder de trazer à existência que aconteça. Então ele flui nessas áreas aqui. Então Jesus, ele era o quê? Profeta, porque aqui diz assim, que ia se levantar um profeta. Ele não deixou de ser filho de Deus. Mas quando ele fala de profeta, está falando da unção, de falar da parte de Deus. Profeta é o que tem a mensagem, a palavra. Não está se falando que ele não era um filho de Deus, porque a Bíblia diz que ele era um filho de Deus. Mas fala da unção que fluía sobre ele, que era unção profeta, de profeta. Nós podemos ver aqui, quando, no Novo Testamento ainda, se der tempo eu vou entrar para o Velho, mas eu quero falar muito sobre o Novo, sobre o profeta do Novo. Se você observar aqui, vamos para João 4, depois nós voltamos aqui para Lucas 11, Lucas 7, perdão. Em João capítulo 4, no versículo 19, que eu quero ganhar tempo, observe uma coisa aqui, que isso vai estar relacionado a uma revelação. Olha o que Jesus disse aqui, ó. A palavra diz assim, capítulo 4, 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Por que essa mulher disse isso? Porque Jesus falou da vida dela. Aquela mulher disse assim, eu estou vendo que tu és um profeta. Por quê? O motivo foi esse, essa mulher aqui, Jesus estava tirando água, estava lá na beira de um poço, essa mulher veio tirar água, Jesus pediu que ela desse de beber a ele. Disse, como, Senhor? Eu não posso. E ele começou a falar, e no meio daquela conversa, Jesus disse a ela que se ela bebesse da água que ele tinha para dar a ela, ia fluir em rios de água viva. Ou seja, está se falando de receber algo da parte de Deus, do Espírito. Mas observe que Jesus era assim. Ela disse assim no versículo anterior. No versículo 16 é assim. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus já sabia da história dela, mas Jesus queria manifestar para ela um sinal para ela crer em Jesus.
chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu à mulher: não tenho marido. Olha a resposta de Jesus. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso dissesse com... Aí a mulher viu que ele revelou algo da vida dele, e disse assim: eu vejo que tu és um profeta. A revelação, ela está... Fique focando nessas coisas, que nós vamos ler muita coisa sobre isso. A profecia, a Deus mostrar algo também. Está interligado. Então, o que foi que essa mulher disse? Eu vejo que tu és... Por que ela disse isso? Porque ela viu um sinal de revelação na vida dela. E essa mulher foi testemunha de Jesus. Quando a gente aqui também vem para Lucas, eu vou falar sobre profeta dentro do Novo Testamento. Viu? Porque diz que não tem profeta. Então, a Bíblia vai dizer se tem. Lucas 7. Lucas 7. O versículo 16. Nós vamos observar também que um profeta, não só esse contexto, claro, mas muitas coisas quando a gente estuda, isso aqui é só um básico. Ele tem a característica de fluir em poder também. Olha só. No versículo 16 diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus ressuscitou o filho da viúva, e com aquele sinal, ele disse assim: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o povo dele. Por que ele disse assim, Deus visitou o povo dele? Porque Deus sempre levantava profetas para o povo. Deus visitou o povo, ele quis dizer assim, através do profeta. Tem tanta coisa profunda quando vai se falar de profeta, profecia, essas coisas. Então aqui mais uma vez nós vimos a Bíblia relatando e o povo dando testemunho que Jesus era um profeta. Não deixando de ser o Filho de Deus. Está se falando, fluir numa unção de profeta. Veja que Jesus se declarou profeta. Jesus, ele se declarou profeta? Se declarou em Marcos. Marcos, antes de Lucas, acho que é o capítulo 6. Antes de Lucas, depois eu vou chegar onde, uma coisa boa aqui, viu? Você que está em casa, vai focando aí, porque quem cresce no conhecimento, cresce na fé. E quem tem fé, desfruta do que crê. Amém? Diz assim, ó. Os irmãos se escandalizaram com Jesus aqui. Olha o que ele diz, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? Que Maria teve outros filhos, né? Maria, mãe de Jesus, para quem não sabe disso ainda. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra. Ele estava falando de quem? Dele. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na casa e na sua casa. E não pode fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Duas coisas que nós vimos aqui. Jesus disse assim, falando a respeito dele, porque ele não foi bem recebido. E ele disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa, na sua parentela. Então ele declarou aqui que ele também era profeta. Profeta é aquele que tem a mensagem de Deus. Profeta é aquele a qual Deus usa como um canal para
se comunicar com o povo dele. Desde o velho ao novo. Não pense que Deus vai se revelar para todo mundo diretamente. Deus ele começa se revelando para as pessoas através de alguém. E entre essas pessoas, alguns vão fluir em uma intimidade maior de profeta, um exemplo, para ser profeta, para ser isso ou aquilo. É através de quem Deus levanta que a igreja recebe a mensagem da cruz. Recebe a mensagem de Deus. Mas interessante que Jesus aqui não pôde fazer milagre, não foi? Aí você abre sua Bíblia em Mateus 10. Daqui a pouco nós vamos lá para frente, viu? Mateus capítulo 10. Ele diz: não há profeta sem honra. Não é isso? E não pode fazer milagre ali, senão na sua terra, na sua parentela, na casa. No versículo 40, olha o que Jesus diz aqui. Jesus se declarou profeta. A Bíblia diz que Jesus era um profeta, ou fluía na unção de profeta. Se fluía também era profeta. Ele diz assim, ó: quem vos receber, a mim me recebe. Lá na terra dele ele não foi bem recebido, não foi isso? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá um galardão de profeta. E Jesus estava falando isso com quem? Com os antigos, ou estava falando dos apóstolos? De quem ele estava enviando? Dos apóstolos. Não estava falando com a congregação, com a igreja, com todo mundo aqui. O ídolo de Jesus, eu vou ser bem sincero, ele não estava falando com a igreja todinha. Ele estava falando com os apóstolos, todo momento. O ídolo de Jesus é para quem? Para quem tem chamado. A igreja tem o ídolo? Tem. Mas o ídolo da igreja não é um ídolo de quem tem o ídolo de Jesus de verdade. O ídolo de Jesus para você é esse. Está na sua casa, pregue. Está na rua, pode falar de Jesus. Mas quem tem o ídolo de Jesus específico mesmo, é diferente, irmão. É diferente a forma, a evolução de ensinar, a evolução da unção na vida dele, é tudo diferenciado. Então, o ídolo de Jesus, que ele falou, era para os apóstolos. Quem receber ele, o profeta, na verdade ele também estava falando, ou os discípulos, estaria recebendo Jesus. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Esse detalhe aqui pode fazer você receber muitas bênçãos para o seu futuro. Esse detalhezinho que muitos rejeitam. É o que tem muitas pessoas que dentro da igreja eles não desfrutam da unção e de bênção, porque eles rejeitam quem Deus levantou. E eu não estou pregando só para vocês aqui não. Onde estiver me ouvindo, pode colocar em prática o negócio. Porque se Deus levantou e você honrar, o galardão, a unção, está recebendo o próprio Jesus. Ele receberá o galardão de profeta. Observe que Jesus diz assim, está falando de honra ali também. E Jesus disse, não há profeta sem honra, senão na sua, e não pode fazer milagre ali. Ou seja, a terra dele não foi abençoada com milagres, com a unção do profeta chamado Jesus, porque eles não receberam Jesus. Não deram honra a ele. Eu continuo dizendo a vocês, Deus não vai se manifestar dos céus não, para fazer milagre na sua vida. Ele vai se manifestar para você através de servos, profetas que ele levantou. Apóstolos, pastores. Não pense. Não clame lá para o alto, não, que ele vai dizer assim, eu já enviei. Eu já enviei profetas, está no meio de vocês. Eu já levantei apóstolos. Se você clamar lá, você não vai ter resultado, não. Agora, se você se chegar àqueles que Deus levantou, se você honrar ele, você já estará honrando o próprio Jesus. É o próprio Jesus diante de você. Se você entender assim, fica mais fácil você receber a bênção. Mas quem rejeitar ele, está rejeitando Jesus e Deus.
É a Bíblia que ensina e não cai por terra não, irmão. O que eu ensino aqui, se você botar por prática em todas as áreas, você terá resultado de vida. E eu lhe digo ainda, é impossível você não ter. Mas se você não seguir conforme as coordenadas que foi dada, não adianta. Deus só vela e só honra a sua palavra, da forma que a palavra fala. Então nós vimos aqui que no Novo Testamento tem profeta. Mas só existiu o profeta Jesus? Não. Por que não? Porque a Bíblia fala que tinha profeta na igreja. Vamos observar aqui na frente. Em Atos. Depois eu vou voltar para o velho. E vou entrar um pouco sobre revelação também. Se der tempo, né? Atos. Abra em Atos 11. Todo mundo já achou? Versículo 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado, como é o nome dele? Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Aqui está dizendo o quê? Entre eles tinha o quê? Um profeta, por nome de Ágabo, que se você observar a visão ali, ele não profetizou que ia acontecer, que nem Elias profetizou. Ele diz que foi dada a ele uma revelação. Olha como a profecia está ligada à revelação. Porque se era algo que ia acontecer, então você observa que foi uma revelação dada a ele. Depois eu vou puxar para o velho, você vai entender melhor isso aqui. Que ia vir uma grande seca e veio de um tempo em outro tempo na frente. Então aqui está dizendo o quê? Que tinha quem? Profeta. No capítulo 13, versículo 1 também, diz assim, olha. Havia na igreja de Antioquia profetas. Está assim ou não está? E mestre. Olha, entre eles, o profeta e mestre, quem estava no meio? Ó? Barnabé, Simeão, por sobrenome Negi, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, né? De Herodes, o Tretaque e Saulo, que era o apóstolo Paulo. Entre os profetas, quem estava no meio? O apóstolo Paulo. E mestres. Eu estou tentando mostrar a vocês, dentro do Novo Testamento, uma heresia de alguns líderes que diz que hoje não tem mais profeta. E quem se levanta contra a palavra não tem visão de Deus. Quem tem visão de Deus, ele honra tudo o que Deus determinou. Teme a Deus de verdade, né? Então ali tinha o quê? Profetas também, na igreja de Antioquia. Então, existe o profeta, que é o que profetiza, como eu disse, no sentido de ele trazer a própria palavra, ele tem a interpretação da profecia. Tem tanta coisa que o tempo é tão pouco aqui, não sei nem para onde eu vou. Estou tentando pegar os versículos mais no novo aqui agora. Mas se a gente vir aqui também, para a gente ganhar um pouco de tempo, para nós sair do novo, que eu quero pular no velho aqui, para você ver como está relacionado as coisas. Acho que aqui no capítulo 20,
Abra aí. Cadê o versículo? No versículo, capítulo, na verdade, né? Eu saí de Atos, foi o que aconteceu aqui. Na verdade, eu perdi o versículo aqui agora. E não vou demorar aqui na mão do tempo. Era lá atrás esse versículo, eu pensei que era no capítulo 22. Mas olha só, abra aí em Efésios, para não ganhar tempo, depois eu me lembro desse versículo. Efésios capítulo 4:11. Efésios 4:11, para não perder tempo, porque eu tenho muita coisa. Se eu ficar ali procurando um pouquinho, vai demorar. 4, versículo 11. Observe que Jesus já vem falando de profeta. Chegou na igreja, eles falando que havia profeta entre eles, e aqui o apóstolo Paulo só confirmando que Deus levantou. 4:11 de Éfeso. E ele mesmo, presta atenção, o que ele vai dizer, ó. E ele mesmo, está falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quem foi que levantou? Jesus. Um para apóstolos, profetas, pastores, mestres. Ou seja, e tem igreja aí que diz que não tem pastor. Ei, irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Quando você chegar numa igreja, que ela violar um só mandamento que Deus determinou, eu dou um conselho a você, procure outra. Quando você chegar aqui, que você vê nós violando essa palavra, eu dou um conselho a você, procure uma igreja que tenha mais sabedoria e vá para ela. Porque a gente tem que crescer com quem tem conhecimento. A Bíblia diz, se una-se a um sábio e você se tornará mais sábio ainda. Se você ficar com um tolo, você vai ficar que nem ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a Bíblia é clara em dizer que existe profetas, apóstolos, mestre aqui. E como é que eu vou dizer que não existe pastor nem nada hoje? Uma igreja dessa já está pregando heresia, irmão. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês aqui, antes de nós ler outras coisas aqui. Pastores, mestres, profetas, isso aqui são unções. Unção, poder diferente que opera na igreja. Poder da palavra, poder de revelação, poder de milagre, poder de cura. Uma igreja que não tem isso, que diz que não tem, aqui não tem pastor, aqui não tem nada. Aqui o pastor é Jesus. Tem uns que dizem isso, né? Claro que o pastor de todos os pastores é Jesus, claro, né? Todo mundo entende isso. Como é que vai fluir uma unção que não tem honra? Como é que a unção de um verdadeiro pastor vai fluir se ele não honra um pastor, que nem não honraram Jesus na terra dele? Como é que a unção de um profeta vai fluir para a igreja, abençoar a igreja, se não crê em profeta? Você está entendendo o que eu quero dizer? Igreja que não crê naquilo que Deus constituiu, ela não vai desfrutar das bênçãos de Deus. É por isso que muitas vezes você corre. Tem pessoas, irmãos, que às vezes passam anos e anos e anos em um ministério e não vê um sinalzinho sequer de Deus. Não honra. Não anda pela palavra, quer seguir a doutrina dele mesmo, os ensinamentos dele. Não adianta, não. Não adianta, irmão. Vai ficar lá como pessoas religiosas, porque senta numa banca e acha que está tudo bem. E não é assim que a Bíblia ensina. Na verdade, Deus quer abençoar o povo dele constantemente. E eu quero dizer que essa unção aqui não é uma coisa hoje, e daqui a um ano, e daqui a 6 meses, não. Isso aqui continua fluindo constantemente. Se todo dia for necessário haver um exemplo, cura, vai haver cura. Se todo dia for preciso, que isso, nós sabemos que sempre não para, né? E daí por diante. Porque tem pessoas que dizem assim, aqui tem coisa, quando foi? Foi em 2000.
Nós estamos em 2021, aconteceu um sinal em 2000. A crise está grande, espiritualmente falando, né? Não estou julgando nem condenando, mas a Bíblia fala que havia questões como essa que eu estou falando desde Jesus. Os fariseus querendo questionar Jesus da lei, Jesus demandava com ele, discutia com ele sobre a realidade de hoje. Então hoje tem que ser exposto à realidade. E para ser exposto a uma realidade tem que haver um confronto, desmanchando o que está errado, não é verdade? Como você está entendendo? Mas observe uma coisa. Aqui, deixa eu ver para onde é que eu vou agora. Se a gente for aqui para Apocalipse, no capítulo 11, quando Deus vai enviar duas testemunhas. Capítulo 11, de Apocalipse. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Nós vimos que o profeta lá, ele revelou uma seca. Para nós estamos resumindo, tem muitas coisas. Então foi o quê? Algo que foi revelado. Mas observa aqui o que vai dizer aqui no capítulo 11 e o versículo 3 sobre as duas testemunhas que vai ficar na terra que Deus vai colocar. Essas aqui são específicas para esse momento aqui. Ó. Olha só. Darei as minhas duas testemunhas que elas façam o quê? Profetizem. Então elas são profetas, está profetizando. Elas profetizem por 1260 dias. Vestido de pano de saco, que está falando de arrependimento, humilhação. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, né? Que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém, olha só, se alguém pretender causar-lhe dano, olha o que ele vai dizer agora: sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Eu vou explicar uma coisa a você aqui agora. Esse fogo que sai da boca dele, como a Bíblia diz que também o cavaleiro de Deus tem fogo aqui, ele não está falando de um fogo mesmo não, viu? Você está lembrado de Pedro quando diz assim: Ananias, tu fizesse isso, após tu vai morrer agora, como diz outra palavra. Ananias, a mulher de Ananias chegou, aí está aos pés de quem levou teu marido, tu também vai agora profetizar, falar e acontecer. Está dizendo assim: se alguém se levantar contra eles, o que eles disser, aquelas pessoas vão ser consumidas pela palavra deles. Eu vou mostrar aqui algumas coisas sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo melhor sobre essa profecia aqui que eu estou comentando. Um exemplo. Ontem eu preguei sobre Naamã. Naamã, que era leproso, e Eliseu disse assim, eu não vou falar por causa que o tempo está pouco, eu tenho muito versículo ainda para mostrar. É 2 Reis 5. Naamã disse assim, ele soube que ele era leproso, ele soube que uma menina disse assim, olha, se ele estivesse diante do meu Senhor lá em Israel, ele seria curado da sua lepra. Naamã disse que ia lá, mandou o rei, o senhor de Naamã mandou um rei ao outro rei de Israel. Quando o profeta Eliseu soube que o rei tinha rasgado as suas vestes, tinha ficado daquela forma, ele disse assim, deixa ele vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Quando Naamã chegou perto do profeta, de frente da casa do profeta, o profeta nem foi, mandou mensagem, ele disse, te lava lá 7 vezes e tu ficarás curado da tua lepra. Ele saiu brabo, achando que ele tinha que sair, invocar o nome do Senhor, colocar a mão na lepra e ele ficaria curado. Aí um dos seus moços disse assim, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, tu não fazia? Quanto mais lavar 7 vezes. Aí Naamã obedeceu a palavra. E quando ele obedeceu a palavra do profeta, que mergulhou 7 vezes, ele ficou limpo da sua lepra. Profetizar também é determinar, faça assim
que assim vai dar certo. Faça dessa forma, ou haja. Você está entendendo? Profetizar significa também determinar que algo aconteça. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Essas testemunhas aqui, o que sair da boca dela, o que ela falar, acontecerá com quem for mexer com eles. Provavelmente serão mortos, como diz aqui o texto. Eu vou dar outro exemplo. Abra aí em João. João 4. Estou falando de profetizar e acontecer, não é isso? Profeta é o que profetiza. Ou que algo vai acontecer, ou que aconteça algo. Todo mundo já achou? João 4. Deixa eu chegar aqui em João 4. Viu? João 4. Versículo 48. Vamos lá. Então Jesus lhe disse: se porventura não vedes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Olha o que vai dizer aqui, ó. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra dele, e quando ele chegou em casa, o filho dele estava curado. Profetizar também tem a ver com isso. Se alguém determinar algo na sua vida e você não acreditar, também não tem como. Profetizar é acreditar na palavra que alguém profetizou para você. Um exemplo, alguém diz assim: eu declaro que você está livre, você está curado. Se você toma posse, a coisa acontece. Se você não dá honra, que não honrar também é não crer, e quem crê é honrar, então as coisas ficam difíceis. Todo mundo está entendendo, igreja? Então, quando alguém profetizar coisa boa para você, tome posse, eu creio. Porque a profecia tem a ver com isso. As características desde o princípio. Haja luz e houve luz. Haja firmamento. Eles profetizavam, haja, e acontecia. O poder, isso é para quem também Deus deu o poder, né? Todo mundo vai ter o dom de profetizar e algo acontecer. Porque senão não precisava ninguém profetizar para ninguém. Todo mundo já estava debaixo da bênção. Porque quem profetiza, ele tem a bênção na vida dele já. Não tem como alguém que profetiza para alguém uma bênção e abençoa os outros e ele não ser abençoado. Se alguém dizer que é um profeta e está abençoando os outros e a vida está debaixo de maldição, é um demônio que está na vida dele, não é Deus não. Um demônio. Não tem como alguém que abençoa ter a vida amaldiçoada. Não tem como. Só abençoa quem já é abençoado. Se alguém dizer assim: olha, eu profetizo e acontece, faz isso, e a vida dele é uma vida debaixo de maldição, tem um demônio na vida dele usando ele acha que é Deus e não é. É verdade, porque essa área aqui não é pregação, não é essa hoje, vai mostrar muita coisa dentro disso aqui. Mas o profeta é conhecido por frutos, por ser abençoado, e pelo que ele diz acontecer, ou o que ele faz, o Senhor agir na vida dele, ou na vida dos quem ele está abençoando. Sabe quem é que tem a vida amaldiçoada, cheia de maldição, e faz as coisas e acontece também? Os macumbeiros. Vai olhar a vida deles como é. Tudo debaixo de maldição. É enfermidade, é briga, é arenga, é coisa dando errado. E ele vai lá, consulta os demônios lá, e as coisas acontecem. Ou já revelou e sabe o que é. Mas o que é que demonstra que não é Deus na vida dele? A maldição que eles vivem. Mas quem vive na presença de Deus, irmãos, a bênção de Deus repousa sobre ele. Às vezes eu fico pensando uma coisa. Eu já vi pessoas dizendo assim: ó, fulano agora é rezador, ciclano agora está coisando. Aí, o camarada, na cachaça,
na mentira, na prostituição, enganando, fazendo todo tipo de coisa ruim, e ainda o povo vai lá para essas pessoas que estão na cabeça dele. Eu queria entender que povo que não está enxergando uma coisa dessa. Você está vendo que uma pessoa que vive numa imundícia dessa não tem poder para abençoar ninguém? Se operar e acontecer alguma coisa, for um demônio para te enganar e te aprisionar. Quanto está entendendo a palavra de Deus nessa noite? Não deixa quem não tem vida com Deus colocar a mão na tua cabeça. E não aceite profecia de quem não tem vida com Deus. Que o demônio pode, se você receber, o demônio pode entrar na sua vida e começar a destruir sua vida. Eu já vi crente profetizar que aquilo era demônio, não era Deus não. Deus vai fazer isso na sua vida. Maldição, que ia acontecer maldição. Eu digo isso aí. Quem está por trás é um demônio. Se receber a profecia maligna, acontece. Tem profecia que você tem que repreender. Isso aí eu não aceito não. Está repreendido. Não pense que todo mundo que se declara profeta e homem de Deus nessa terra, tudo que ele falar, não acredito não, viu? Não receba não, que se você receber, acontece. Deus se manifestou desde o velho pelos profetas. O profeta, como nós vimos, ele tem a característica de quê? De revelação. O tempo está ficando pouco. De ministrar a palavra, ter a visão da palavra e falar algo e algo acontecer. Eu vou só voltar um pouquinho aqui, só para você ter uma ideia aqui. Aqui no livro no Velho Testamento, acho que é Amós. Amós 3. Abra aí rapidinho que nós vamos falar sobre o profeta aqui, vamos? Amós é os pequenos profetas antes de Mateus. Depois dos grandes profetas, que é depois de Ezequiel. Amós no capítulo 3. Alguém diz a hora para eu? Poxa, tem um tempo bom, né? Deixa eu achar aqui, irmão, que eu estou aqui. Amós capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, sem primeiro revelar. Observe que revelação está aliada a isso. Os seus segredos aos seus servos, os profetas. Todo mundo está entendendo, igreja, que nós estamos aprendendo? Irmãos, a verdade é essa. Eu sou bem sincero. A bênção de Deus está sobre a igreja, mas nem todo mundo vai fluir no mesmo unção de Deus, não. Na prática você vai ver isso, que não tem como não. Eu posso ensinar todo dia aqui que Deus vai usar a sua mão para curar. Você vai botar todo dia a mão para curar. Alguns vão orar e vai curar. Não todos, mas alguns vão conseguir. Por quê? Porque isso são dons, isso é algo diferenciado que Deus dá. E existe uma diferença. Uma coisa que acontece uma vez e uma coisa que acontece com frequência. Tem isso também. O que acontece com frequência porque demonstra uma chamada específica para aquilo. Olha só. Deus não revelará nada sem antes revelar os seus segredos, né? Isso fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quando a gente vem aqui por 2 Crônicas, eu vou dar uma entradazinha no velho agora para você ver que está tudo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Acho que eu tinha tanto versículo, o tempo está ficando pouco, eu vou me agoniando. Eu vou tentando lembrando dos mais. Os falsos profetas, mas os falsos profetas lá, mas lá já é outra visão, né? Ali já é da visão de quem é falso, né? Não é isso que está falando?
Justamente, que eu estou dizendo aqui. Os que não produzem o fruto, foi o que eu falei. Uma vida miserável, uma vida no pecado e dizer que Deus está usando. Não é isso? O versículo 20, do capítulo 20, diz assim, ó. Pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Ao saírem, eles pôs-se Josafá, era o rei Josafá, em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de quem? Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Crede nos seus profetas e o que? Prosperarei. Crede nos seus profetas e prosperarei. Se a gente for voltar num tempo agora no Novo Testamento, ou hoje, para a igreja que diz que não tem profeta hoje, ou não dá honra a profeta, quem traz a mensagem da bênção é o profeta. Ele tem a direção da bênção para a sua vida. E quando eu não creio nele, eu não estou dando honra. E se eu não dou honra, o galardão de profeta não vem sobre mim. Eu já orei em pessoas que tinham assim, o mesmo problema. Quando eu orei em um ficou curado e outro não ficou. Eu não botei a culpa em Deus, a culpa não estava em mim. Eu sei como é que eu estou dentro de Deus, na minha vida. Mas dentro de mim, o Espírito diz assim, não dá honra não. Vem para receber a bênção, mas não sabe o que é honrar profeta. Se você não honrar o profeta, honrar é crer, dar valor, saber que aquela pessoa tem algo de Deus para lhe ajudar. Não é se acontecer, acontece não. A Bíblia diz o quê? Quem receber vocês estará recebendo. Então você não pode olhar para o homem de Deus, você tem que ver Deus nele. Deus está na vida dele para me abençoar. Não é querer glória, não é querer, não estou falando de dar glória, não, que a glória é de Deus. Mas é como deve ser para a gente ser abençoado. E ele, se você der um copo d'água fiar, um pequenino, não vai perder o galardão. Imagina o profeta. A unção do profeta na vida dele. Isso que? Crê nos seus profetas e prosperareis. Se no Novo Testamento tem profeta, então tem que crer neles. Se você crê na palavra do profeta, aquela palavra tem poder para te abençoar. Se aquele profeta dizer uma coisa na sua vida e você não acreditar, nem pense que você vai desfrutar da unção dele, que você não vai. Nem Jesus estivesse aqui agora, pessoalmente, se você não desse honra a ele, ia ser a mesma coisa que aconteceu na terra dele. Ele não ia fazer milagre na sua vida. Irmão, o que eu estou falando está na Bíblia? Se está, diga um amém. Um amém tão fraco, mas nem todo mundo está. Não é verdade, irmão? Tem muita coisa sobre isso, irmão, aqui. Agora deixa eu falar uma coisa a você. Existem pastores hoje, quando a gente vai olhar a função de um pastor, você vai observar que ele é um pastor, que ele tem um título, o título de pastor. Que ele flui na unção de mestre. É um pastor que tem a unção de apóstolo. É um pastor que ele tem a unção de profeta. Ele não tem um título, mas ele tem a unção. Às vezes não tem um título, porque a igreja não dá o título, mas a unção flui sobre ele. Mesmo sem título, ele opera com a unção de um profeta. Por isso que eu digo assim sempre, a unção vem primeiro, o título vem depois, porque o título é só um título. O que vai fazer a diferença é a unção. A visão de um pastor, quando a gente vai para a Bíblia e lê os comportamentos dos bispos, os presbíteros, a gente vê que é cuidar, apresentar, manter em ordem, está ali, um básico. Mas quando você vê o chamado de um apóstolo, o ide, aí é mais diferente. Você está entendendo? Então, o foco maior que você tem que olhar é o quê? A unção que está operando. O apóstolo Paulo disse assim, ó.
Para se der tempo aqui, eu vou lembrar, não vou sair da palavra agora não. Mas se eu falar do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele foi apóstolo depois que Jesus Cristo já tinha subido. Ele não foi chamado por apóstolo assim, os 12 foi chamando Jesus. Não. Jesus já tinha ido. Então, Jesus apareceu para ele no caminho e disse que ele era um apóstolo gentil e daí por diante ia ser o mensageiro da palavra dele. Só que a igreja não queria acreditar no apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não andou com Jesus e nem com os apóstolos. Aí lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, isso é um dos versículos, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: o sinal, a prova do meu apostolado esteja entre vocês com perseverança, sinais, prodígios e maravilhas. E poder, ele fala também. Poder, sinais, prodígios. Então, isso é um sinal. Ele diz assim: a unção que está em minha vida apostólica é comprovada pelos sinais que vocês estão fazendo, eu faço também. Ele nem disse assim: eu quero saber do título, mas olha para a unção que está na minha vida e vocês vão ver que eu sou apóstolo também. É maravilhoso, não é? Agora deixa eu dizer uma coisa a você. E teve homens de Deus que eram profetas e não tiveram o título de profeta, mas era profeta. E agora? Homens de Deus que foram profeta, mas não tiveram o título de profeta. Um deles foi Abraão. A Bíblia diz: o profeta Abraão, chama o profeta Abraão. Ou Abraão profetizava, você vê isso, mas a Bíblia diz que ele era profeta. Capítulo 20, versículo 7 de Gênesis. Eu vou só entrar aqui agora, para dizer uma coisa a você. O que eu quero dizer é, sabe o quê? Não, o mais importante não é o título, é o que Deus deu a você. Olha só. Palavra boa, né? Se nós tivéssemos mais tempo, nós íamos mastigar ela mais tempo. Capítulo 20, versículo 7. Se não me falha a memória. Eu creio que eu estou com 100% de aprovação em cima desse versículo. Versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, que está falando de Abraão. Pois ele é profeta. Deus falando com o rei aqui em sonho. Ele é profeta. E intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, a saber, que certamente morrerás, tu e tudo o que é. Aí o rei Amaleque disse: espera aí, é Meleque, Abimeleque, né? O que foi que Deus disse? Abraão é profeta, restitui a mulher dele, porque ele tinha dito que Sara era irmã dele, e o rei acolheu Sara, só não teve contato com Sara, o texto diz. Mas Deus foi lá em sonho e disse ao rei: restitui a mulher dele, porque ele é profeta. Ele vai interceder por você e você vai viver. Porque se você não fizer isso, vai morrer você e tudo quanto é seu. Olha a maldição que quem mexe com o profeta, irmão. Nunca toque na unção de profeta. Eu não estou falando de título nem de ninguém, não. Na unção. Na verdade, não pode tocar em ninguém, né? Mas estou dando só um exemplo. Ele vai interceder por você. Então ele não foi profeta, mas Deus chamou ele de profeta. Mas nós vimos por quê? Um exemplo. Deus revelou a Abraão o que havia de fazer hoje em nossas vidas. Deus se manifestou para Abraão e disse: de ti, Abraão, será bendita todas. Porque o profeta, ele é aquele que Deus se revela para ele, fala com ele algo. E ele creu na palavra de Deus e foi. O profeta diz que tem a ver também com revelações que Deus revela. Mas ele não tinha o título, mas era. Moisés era profeta, não? Nós não vê, que eu lembre, não.
dizendo o profeta Moisés. Moisés era chamado de Moisés na Bíblia. Mas era profeta. Porque ele profetizava, ele tinha a mensagem. Eu quero ganhar tempo agora. O tempo está ficando mais pouco. Deixa eu dizer outra pessoa que não tinha um título, mas era. Jó era sacerdote, mas não tinha o título de sacerdote. Mas ele fazia a unção de sacerdote e dele Deus só recebia, como disse Jó mesmo, Deus aos amigos de Jó. Dele eu vou receber a intercessão. Agora eu vou falar aqui só para encerrar, de profetas, como Elias. Elias era chamado de profeta. Samuel, no capítulo 9, não vou me lembrar do capítulo agora não, 9:6, diz que ali tem um vidente, chamado de vidente, que ele diz tudo, e tudo que ele fala acontece. Profetas que Deus levantou, falava e acontecia. Só para você ver como está interligado. A gente observa que Elias era um profeta e ele ressuscitou, ele fez milagre. Você vê que é a palavra de um profeta? Eu vou por causa do tempo, o meu tempo acabou já, não é? A palavra de um profeta é essa. Elias subiu um monte, vinha ele pegar Elias, um capitão de 50 com seus 50. Elias, desce, porque o rei... Ele diz assim, homem de Deus, na verdade, ele dizia. Ele diz assim, se eu sou homem de Deus, fogo desça do céu e consuma vocês. Quando ele dizia isso, o fogo descia e matava eles. A palavra de um homem de Deus, de um profeta, o que ele determinar acontece. Agora, no meio disso tudinho, eu vou ser bem sincero. Existem os fanáticos que levam o título de profeta, mas não vê a unção. Existe o fanático que leva um título de pastor, mas não vê que não é pastor. Existe os fanáticos que tem o título de apóstolo, mas não é apóstolo. É uma verdade. Porque acha bonito. Mas a unção é aonde vai mostrar. Fruto de unção, na verdade. Eliseu era profeta? Eliseu era profeta. Eliseu também fez milagre, ressuscitou morto. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Nunca aconteceu algo por acaso na vida de ninguém. Deus sempre enviava profetas, homens dele, para poder o milagre acontecer. A viúva de Naim, a viúva lá atrás, Sarepta, né? Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia comer e ia morrer. Deus mandou Elias lá. Elias profetizou, disse, assim diz o Senhor, a farinha e nem o azeite vai faltar, até ao dia que vinha chuva sobre a terra. O azeite não faltou, farinha não faltou. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deus, ele se manifestou para aquela mulher através do profeta Elias. Por que Deus fez isso? Deus poderia ter levantado lá o azeite sem ele ir lá, o azeite não era isso? Ter se multiplicado a farinha, mas Deus enviou, sabe por quê? Porque a quem ele levantou e deu poder, ele vai usar quem ele levantou. Deus honra os profetas dele na terra. Profeta que honra a Deus, Deus honra. É você, meu filho. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu espero que vocês tenham aberto a mente para essa palavra, para esse conhecimento. Então hoje nós podemos orar e determinar, falar e acontecer. Quando dizer seja livre, seja curado, eu estou profetizando. O demônio vai embora, dor se soma. Eu estou dizendo o quê? Eu estou profetizando, eu estou dizendo,
haja, faça, aconteça assim. Aí você, pela fé, recebe, aí a cura vem. Vamos ficar de pé? Por causa do tempo.